Bueno, hermanos, amigos, aquí estamos. Vamos a empezar a estudiar espiritualidad, el libro de los espíritus, de una manera muy bonita, muy libre. Que eu sempre digo, não quero que seja um monólogo, que seja uma coisa compartida entre nós, dudas. Nadie sabe nada aqui, somos todos estudiantes. Então, sempre uma dúvida é importante, ou um comentário, algo. Então, que não seja um monólogo, que seja um diálogo fraterno entre nós, esse estudo. El libro de los espíritus é um marco para a humanidade. Pero antes de entrar e empezar a estudar, vamos a hacer uma pequena introdução, porque há muitos livros espirituales que não sei se tienen em espanhol. Se não tienen, não há problema. Eu me vou a comprometer a traduzi-los. Então, há um livro, antes do livro dos espíritos, um livro chiquito que se chama El Camino de la Luz. El Camino de la Luz é que eu vou introduzir aqui, que la luz, lo que serías, es compreender que há espíritos muito, muito, muito elevados que já passaram do que nós estamos passando aqui na Terra e compartilham conhecimentos espirituais para que nós podremos um dia chegar a encontrar essa paz, esse nível espiritual. Então, esse caminho da luz, há milênios que nós temos. Isso começou há muitos anos atrás, há 10.000 anos atrás, mais ou menos. Começou em Índia, depois em Egipto, depois em China, e depois se foi Grécia, Europa, e assim vamos, não? Que são ensinamentos espirituais muito, muito, muito profundos, que são harmônicos e comuns. Então, quando nós hablamos aí da Índia tradicional, temos muitas ensinanças, são chamados os Vedas. E depois, quando encontramos no Egito antigo, há muitas coisas importantes, como Hermes Trismegistos, que escreveu o Kybalion, que são as leis divinas universais. Depois, claro, com Jesus Cristo, que vino, que é o espírito mais elevado de todos, na nossa opinião aqui da Universidade do Amor, que, que demonstrou na prática como é praticar essas ensinanças espirituais. Então, hace tempo, muito tempo, que todos nós hemos recebido essas coisas, essas informações. E isso é muito importante de compreender, porque, claro, nós somos humanos, somos homens, somos imperfeitos, todos nós. E hemos criado uma coisa que se chama assim fanatismo religioso, que isso, ao invés de melhorar as coisas, às vezes nos deixa mais ciegos. E isso complica muito as coisas. Pero com todo respeito a todas as religiões, o que nós estamos aqui estudando é um tripod, que é filosofia, ciência e religião, pero de uma maneira espiritual, por assim dizer. Então, é importante compreender isso. Pero bueno, quando Jesus Cristo, que todos nós conhecemos, por tantas iglesias, católica, claro, protestantes, há muitas vertentes de Jesus, dele assim chamado cristianismo. Pero Jesus foi um enviado divino, direto de las esferas espirituais mais elevadas, que, como eu dije, para que nós podemos compreender. Pero hasta hoje, pouca gente ha compreendido o que Jesus quiso dizer. E eu sempre hago na broma que se Jesus vuelve hoje, quizás não podemos ele solamente na cruz, podemos fazer coisas piores, porque o que dijo Jesus é impressionantemente muito bonito, como perdonar, amar. Por exemplo, guerras, não tem nada a ver com Jesus. Então, o livro de los Espíritos, que nós vamos começar a estudar, é a última e mais grande revelação divina. El libro vai explicar para nós todas essas enseñanças que hemos recebido durante siglos, para que nós podemos compreender o que? O sentido da vida, por que há tantas coisas que não compreendemos, o que estamos fazendo aqui no final, por que há tantas coisas que estou de acordo e muitas coisas que não estou de acordo, por que há guerras, por exemplo, porque há igrejas que não praticam o que dizem. Então, o livro de los Espíritos foi
una promesa de Jesús Cristo mismo para nosotros. Él mismo dijo al su tiempo, imagina, él vivió 2026 años atrás, ¿no? ¿Cómo era la mente y de la gente ahí al tiempo? Al tiempo la gente ponía pedras en las mujeres, condenaban a todos, enforcaban a la gente. Entonces, ponían en cruz, imagina la crueldad de poner una persona en una cruz. Esa es una crueldad. Había esclavitud, que às vezes nós pensamos que a esclavitud, não, em espanhol, não? A esclavitud seria Mm. uma coisa só para pessoas de color negro, nada que ver. A esclavitud sempre é tenido de todos os colores. Pode ser branco com branco, todo isso era uma questão de plata. Se uno te devia algo, se não lograva pagar-te, era tu esclavo. E isso perpetuava para a família injustamente. Pero bueno, esse era o tempo de Jesus, não? E Jesus com sua maneira, em los anos que hemos conhecido, com todo seu passado, nos deixou lições impressionantes de que nós temos que fazer. Pero ele foi mais allá, ele foi muito transcendental. Pero a gente al tempo não compreendia, porque ele explicava por parábolas, e muita gente, a gente não compreendia. A gente que dizia era seu apóstolo, a gente que estava aí ao seu lado. Pero ele depois explicava, pero ele mesmo um dia disse, não te preocupe, um dia me vou a mandar el consolador prometido para que usted pueda sacar todas las dudas que usted tiene ahora en el futuro. Entonces, el consolador prometido es el espiritismo, que es un grupo de espíritus muy elevados, puros, sob comando de Jesús Cristo, que ha traído para nosotros las respuestas que todos nosotros tenemos. E de novo, isso não tem nada a ver com templos, com iglesias, com congregações, com nada. Isso é direto, informação directa entre os espíritos a nosotros. Então, quando o livro do espírito, o livro de los espíritos é um marco para a humanidade, porque se concretizou a promessa de Jesus para que todas as dúvidas que nós temos vamos a encontrar as respostas aí, dadas por los espíritos mais elevados. Então, o livro dos espíritos é um compêndio, são perguntas e respostas, são mais de 1000 perguntas e respostas, que todos nós temos, todos, sem exceção, e que os espíritos explicam para nós as dúvidas que temos. Lo que es Dios, si hay reencarnación, vidas pasadas, por qué hay gente que nace en España, otra en Brasil, por qué una persona tiene plata, otra no, por qué uno tiene salud, otra no, por qué tenemos un hijo muere y tenemos mucho sufrimiento, por qué mi padre me abandonó, sabe, esas cosas humanas que todos nosotros tenemos y tenemos un montón de dudas. Todos nós temos um montão de dúvidas, a verdade é essa, mas por quê? Porque há um ninho aí que está na calle com hambre, ou um bandido que assassina um montão de pessoas, são perguntas que todos nós temos. Então, o livro de los espíritos, el marco que llega a promessa de Jesus para sanar, não em espanhol, sanar todas as dúvidas que nós temos. Entonces, voy a explicar un poco lo que es el libro de espíritu que Ruth imprimió ahí y yo compartí con ustedes en PDF. Entonces, hay una introducción ahí que explica muy bien la relación entre espiritismo, espiritualidad, religión, filosofía, pero eso quiero que ustedes sepan que el movimiento espírita no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. En realidad, es como decía la persona que organizó todo eso, que se llama Allan Kardec, que nós vamos falar agora, que organizou o livro. Ele mesmo dijo, é uma filosofia científica. Claro, quando se habla de Jesus, claro que tem uma conotação religiosa, pero nada que ver com a religião que nós conhecemos. A verdade é que nós vamos a receber a informação, compreender todo isso
e poner em prática na nossa vida. E ponendo em prática nela nossa vida, nós vamos a ser el objeto final de transformación. Que la verdad es que la transformación es interna. El externo es solo para que nosotros podamos aprovechar toda a experiência que temos em la vida para que nos transformemos em quê? Em uma pessoa melhor. Porque al final, todos aqui, todos, queremos, queremos la paz interior. Bueno, ¿cómo sucedió eso? Entonces, en el siglo XIX, en Europa, en las élites, havia muita curiosidade, porque desde que o mundo, existe comunicação de los espíritos com nós que estamos aqui no corpo físico. Assim chamamos, nós nos chamamos de encarnados. Então, desde que o mundo, há contato com o mundo espiritual. Roma tinha muito, havia as pitonícias, Grécia havia os oráculos, os indígenas sempre estão falando com espíritos, nós outros. Então, esse contato com o mundo espiritual é muito importante para que nós podamos compreender que a vida aqui, agora, encarnado que estamos, é só uma pequena fase para a purificação espiritual. Pero bueno, entonces el tiempo había ahí muchos juegos entre las élites para hacer bromas con los espíritus. Se ponía ahí una mesa, se ponía un vaso, letras, y se invocaba a esos espíritus para receber mensajes. Eso es muy común. Siempre he tenido, quizás todavía hay hoy en España, los jóvenes lo hacen eso. Son juegos para invocar espíritus. Pero bueno, havia um senhor aí, pedagogo, já com seus 50 e picos anos, que foi convidado a participar de uma rueda essa em uma casa de umas pessoas fidalgas, de elite, aí em França. Ele não creia muito, era uma pessoa muito cética, muito inteligente, muito, era um pedagogo formado em medicina, mas trabalhava muito em pedagogia. Pero bueno, ele foi aí por curiosidade, para quizás uma cena, conhecer gente. Bueno, ele quando chegou aí se impressionou com o fenômeno, porque a mesa de verdade volava, se volava de verdade, sem nada. Ele mirava, não, não pode ser, algo, há algo aqui. É um fenômeno físico, pero não há explicação lógica física. Então ele começou a hacer investigações por esse fenômeno. Esse senhor se chamava Rivail Denisard, era seu nome personal, um pedagogo famoso francês. Ele começou com curiosidade a buscar essas informações. Bueno, ele porque era uma pessoa muito organizada, pedagogo, como eu disse, médico, pero pedagogo. Ele começou a estar curioso essas coisas. Então, começou a ver, bueno, há esse efeito físico que as mesas girantes estão volando. Quero saber se há esse efeito, onde está o princípio desse fenômeno. E assim começou. E assim, depois da história muito, muito grande, recomendo você mirar aí a película Allan Kardec, que o senhor, depois desse Rivail Denisard, começou a conhecer o mundo espiritual al tempo, encontrando pessoas que se chamavam médiums, que eram essas pessoas que tinham a capacidade de movimentar essas mesas. Então ele compreendeu que havia sim uma possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então ele se inteirou disso e começou a fazer perguntas que todos nós temos. E ele se impressionou com as respostas que recebia. Porque o médium que recebia, que havia um par de eles, uns 5 ou 6 que ele conheceu, não tinha conhecimento cultural, por assim dizer, muito elevado para dar a resposta que ele se impressionava. E os médios diziam, não, não sou eu, esses são os espíritos que estão dando a resposta. Pero bueno, lo que passou com ele é que, claro, tinha essa missão espiritual, ele organizou todas as perguntas que todos nós temos, mais de 1000 perguntas, todas é possível imaginável, organizou isso em temas, em capítulos,
E al tiempo, claro, não tinha internet, mandou por cartas para esses médiums, que seriam cinco ou seis. As mesmas perguntas, mandou por cartas. É como eu mando na carta para Pedro, para Rocio, para Ruth, para outro que vive na Holanda. Mando as mesmas perguntas. Ele lo mandou. Quando ele recebeu as respostas de las cartas de los médiums, que não eram os médiums, médium é só um médium, é só um intermediário, intermédio. Ele se impressionou que as respostas eram a mesma. E não tinha sentido, porque o outro não sabia. Então ele se. E começou, e de aí salió o livro de los Espíritos. E los Espíritos lo dijeron a ele: Mira, tu nome aqui na Terra, agora em tu existência humana, é Denizar Rivail. Pero você é conhecido aqui como Allan Kardec. Ele, por que Allan Kardec? Sim, você, em realidade, você no passado, em uma vida passada, tu foi um druida. É um druida, que é esse pueblo que tinha um contato espiritual muito elevado em norte da Europa, principalmente em França, quizás em Espanha ou em Inglaterra ao tempo. Tu tinha esse nome, tu já era uma pessoa que buscava, e tu missão era trazer e organizar isso. Então, assim nasceu o Livro dos Espíritos. Ele se autodenominou Allan Kardec, não deu seu nome, e escreveu esse livro fantástico, que na verdade não é ele que escreveu. Allan Kardec solo hizo las preguntas, recebeu as respostas e organizou a coisa. Então, esse livro que nós vamos começar a estudar, viene direto de los espíritos. Uno pode crer nessa história ou não? Isso não é importante. A crença. O importante é mirar as respostas e ver se hace sentido ou não, é verdade ou não? Eso es lo bonito del libro, que cuando nosotros miramos las respuestas, falamos, no, hace sentido, qué profundo eso. Entonces, esa es la introducción del libro de los Espíritus para que nosotros podamos empezar, ¿vale? ¿Algún comentario, algo, por favor? Que yo hablé un montón de la introducción. ¿Se quedó claro? Sí. Entonces, yo recomendo que nosotros, ya que no tenemos duda, empecemos a ler las preguntas y las respuestas e comentar entre nós outros. Essa é a ideia do estudo que vamos fazer. Leemos as perguntas, leemos as respostas dos espíritos e comentamos entre nós outros, para que nós podemos aprofundizar sobre esse livro. Então, assim será o nosso estudo futuro, porque antes de começar, te explico a vocês. Allan Kardec arreglou principalmente cinco livros. Primeiro, o livro dos Espíritos. Depois, temos outros livros. E depois, tantos outros médios han traído complementos para esse estudo. Pero a base inicial, que nós chamamos aqui em Brasil a obra básica, é o Livro de los Espíritos. Pero Allan Kardec, depois, al tempo, criou uma revista espírita, que ele comentava, discutia com cientistas, filósofos, religiosos, ateus, o que seja, os temas que nós vamos estudar. Então, temos, como eu disse, muitos livros depois, muitos, que os espíritos han traído para nós, com todas as dúvidas que nós temos. Mas a base inicial é o livro de los espíritos. Por exemplo, depois ele organizou um livro que se chama Livro de los Médiuns, que para uno que quer interessar mais para o efeito, quer entrar mais em contato com o mundo espiritual, esse é um livro muito fantástico também, que um dia nós vamos estudar. Pero a base é o livro de los espíritos. Vale? Então, eu vou pedir, por exemplo, nós outros estamos aqui em quatro. Começamos cada um a ler
una pregunta, la respuesta, y compartimos así, cada uno, leemos una y cada uno comparte lo que comprendió. ¿O si tiene duda o no? ¿Qué te parecen? ¿Parecen bien así? Bien, Bien. Então, vámonos, Rocío. Sí, La primera pregunta, me primero ha tocado a mí. capítulo. Vale. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Sí. Esa es una Yo buena ahí, pregunta, ¿no? Lo que es Dios. Porque hay mucha gente que no cree en Dios, ¿no? bueno, al final yo creo que aunque cada religión lo pone un nombre, Sí. es esa chispa primera que creó todo. La chispa. Es, sí, es ese momento, eh, ese, ese momento mágico o divino que hizo que todo se creara. Yo así lo veo. Sí. Eh, a ver, para mí, yo Dios tengo una noción, a ver, Dios, hablamos de Dios y parece como que es el que la Iglesia Católica nos ha pintado, ¿no? El Sí. que juzga, el que castiga, el que está ahí por encima con autoridad y demás. Y ese era mi Dios, para mí ese era mi Dios antaño, pero de un tiempo a esta parte, para mí ese Dios es muy diferente. Es esa energía que está ahí, que todo lo puede, que es todo amor, que no juzga ni castiga, porque para eso existe la ley de causa y efecto, dependiendo lo que hagas es lo que te va a venir de vuelta, que no tiene nada que ver Dios en eso, Sí. en ese asunto. Sí, Y vamos, es mi opinión. sí, no, vamos a leer las tres primeras preguntas y así compartimos la tu opinión, que yo estoy completamente de acuerdo. Puede leer las sí, otras. Sí, Pedro lee vale. la segunda y después Ruth la tercera, porque así el primero capítulo aquí, el primero compendio es Dios e el infinito, ¿verdad? Y así Sí, vamos. A ver, ¿qué debe entenderse por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito, ¿no? Complicado. Ruth, tres. Tres, podría decirse que Dios es lo infinito. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres que no basta definir las cosas superiores a su inteligencia. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito equivale a tomar el atributo Cosa mismo. por la misma cosa y definir una que no es conocida por otra que no es lo bastante. Es un poco complicado, ¿eh? Bueno, Sí, una cosa muy importante que dijo Rocío es que nosotros, nosotros tenemos que hacer una limpieza mental, un reset de todo que hemos escuchado, de todas partes, lo que es Dios. Por ejemplo, tantas veces hemos escuchado que Dios condena, que Dios juzga, que Dios es pesado, ¿no? Es uno que te condena, que nosotros somos pecadores y que estamos aquí condenados al pecado, que tenemos que, bueno, essas cosas que nosotros hemos escuchado por vidas, eso en realidad no existe. Essas é uma maneira de controle mental ou de ter uma pessoa subjuzgada a nós outros ou algo assim. Pero eu não me vou entrar contrário a lo que sei que dizem nessas coisas. Pero claro, para dominar uma pessoa, há muitas maneiras. Pero a maneira mais grande de dominar a pessoa é com o medo. Com o medo, tu haces lo que quieras. Pero aqui não temos que ter medo nada disso, temos que ter liberdade de pensamento. Entonces, cuando hablamos de Dios en la doctrina espírita, nosotros estamos hablando de una energía de puro amor que es
imposible como nosotros humanos de explicar racionalmente. Pero nosotros tenemos todas las condiciones de sentir, porque es como un sentimiento, esa energía que a todos nosotros estamos inmersos, incluso a nosotros mismos. Entonces, es muy importante comprender esa cosa. Por ejemplo, la explicación de los espíritus es así. ¿Cómo explicar el fenómeno? É como se o fenômeno existisse se não tivesse uma causa primária. Se miramos uma flor, se miramos um pájaro, um pica-flor, ou na natureza, mira aqui, arco-íris, é um fenômeno. Todos nós miramos o fenômeno. Se tu caminha aí por Burgos, que lindo lugar, tu mira aí os campos, camina um pouco o caminho de Santiago, todo, hay uma beleza impressionante. Eso existe, es físico, es el efecto. Pero ¿cuál es la causa primaria de todo eso? Entonces la causa primaria de todo eso, ese fenómeno, es Dios. Es eso que dicen los espíritus. Porque si negamos a eso, estamos también quizás negando el fenómeno. Entonces esa es la base de todo, creer en esa, llaman como energía, pero sí, Dios es esa energía pura que nosotros no nos manifestamos. Eso es muy importante decir. Y ahí se adentramos después en las otras preguntas, de dónde podemos jalar la prueba de la existencia de Dios. Por eso, ¿no? ¿Pueden leer la respuesta? Para creer en Dios, la cuarta Ah, pregunta. vale, vale. ¿Dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Sí. En axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. Y sí, vuestra razón os contestará. Para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y que, que, sentar que la nada ha podido hacer algo. Sí. 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 Lee la quinta, Ruth. ¿Qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen todos los hombres? Que Dios existe porque ¿de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo? También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. Para mí esa explicación hace todo sentido. Si miramos Sí. un efecto, hay una causa. El nombre que tú vas a dar a la causa es otra cosa. Aquí nosotros llamamos Dios, tranquilamente, pero es solo una palabra, solo un sonido, ¿no? Pero claro que hay una causa mayor, más grande, pero a esa causa no es mala, no condena, no juzga y no mata. Eso no existe. Esa es locura humana. Eso es muy importante comprender. Vai, Pedro, continúa. Vale. El sentimiento íntimo que de la existencia de Dios tenemos no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas. Si fuese así, ¿cómo tendría el mismo sentimiento los salvajes? Si solo fuesen producto de la educación, el sentimiento de la existencia de un ser supremo no sería universal y, como nociones las nociones de la ciencia, existiría únicamente en lo que hubiesen recibido semejante instrucción. Sí, es un sentimiento universal. Es un sentimiento universal, la Sí. sensación de que hay algo superior que ha creado todo Sí, y al cual estamos supeditados. Y sí, da igual dónde hayas nacido Sí. y cómo te hayan sí, educado. Sí. Incluso las tribus indígenas sí. también tienen ese sentimiento
Y Claro, ojo, yo entiendo que las tribus lo tienen como muy sagrado, cosa que sí, en la claro, civilización se está perdiendo. sí. Yo que convivo con los indígenas aquí, yo puedo compartir, claro. eh, Ellos siempre, claro, ellos siempre adoraron, digamos, el trueno, los rayos, el sol, el río o algo así. Pero esos son también manifestaciones de un inicio, de algo, de un principio, ¿no? Ese principio es Dios. Ellos se llaman Dios. Tiene nombre aquí en Brasil, por ejemplo, Dios es Tupã, que sería el Dios. Después, cada uno tiene su manifestación. Eso también pasa en India, muy, muy en India. En India hay dios del sol, que es Surya, el dios de la lluvia, el dios del viento, pero hay una manifestación única donde se manifiestan esos dioses, que se llama Brahman, por ejemplo. Pero eso, como dije Ruth, eso es muy es la nuestra intuición que tenemos algo, claro. Por eso que hay mucha gente que no cree en Dios, porque el Dios que la gente escucha por ahí, un señor con barba que condena, eso no existe de verdad. Eso no tiene sentido para nada. Eso es para solo dominar, pero ese sentimiento intuitivo interno que todos nosotros tenemos, que hacemos parte de un todo, ese todo, que así puede decir, es Dios. Continuamos. Vamos a leer hoy Puede, puede, hasta el encon- 9. Sí, dígame. vale, Hasta el puede 9. encontrarse la causa primera de la formación de todas las cosas en las propiedades íntimas de la Materia. De la materia. mate- materia. Es que aquí me pone matema. No, de la materia. Sí. Hay una errata. Pero, ¿cuál sería entonces la causa de esas propiedades? Siempre es precisa una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. Claro, claro, es que todo efecto viene de una causa, es verdad. Exacto, exacto. Vale, pero la causa primera, ¿de dónde ha venido? Sí. Ese es el movimiento que yo decía antes, que es el primer momento en el que se crea todo, de donde sale todo. Mira, nosotros hemos, esta semana, ¿no? Tuvimos ahí los astronautas americanos que fueron ahí a la Luna, ¿no? Fueron, deram la vuelta, volvieron y se quedaron ahí como sin palabras. Porque no tiene, imagina usted salir del planeta, ¿no? Mirar ahí que es un circulicito ahí, una pelota, en el medio del escuro, del nada. En realidad estamos todos ahí, pero me gustó mucho cuando ellos dijeron, uno de ellos dijo, mira, la única cosa que puedo decir es que Dios existe, y agradezco a Él porque es impresionante el efecto que yo miro. Porque una cosa estamos aquí dentro, ¿no? De la realidad, pero una cosa es salir y mirar, es como dije a él ayer. Yo recién llegué y estoy procesando todavía, no, no sé qué decir. Pero eso no sé qué decir también que era un señal de humildad, pero claro que tiene una causa para todo eso, para el planeta, para la luna. Pero yo siempre digo en mis clases, ¿no? Que la mayor manera de encontrar a Dios es mirar a nosotros al espejo, porque esa máquina humana es impresionante. Mira nosotros, es impresionante. La máquina humana física, ¿qué decir de los sentimientos? Pero bueno, entonces así estamos de acuerdo, que esa energía intuitiva todos nosotros podemos sentir. Si una persona mira la naturaleza, como los indígenas, él va a sentir a Dios, claro. Una persona puede entrar en una iglesia y escuchar un montón de cosas, como pecado, pesado, salvarse, pero sale ahí, mira una flor, o una abeja, o un picaflor, o ¿qué va a decir? Es lindo de verdad. Si hacemos ahí uns pasitos ahí, como dijo, en el camino de Santiago, ahí, donde están ustedes ubicados, es lindo. Solo mirar. Mirar la lluvia,
el sol. Entonces estamos aquí, claro, tenemos que tener humildad, que hay una causa. Y lo más bonito es que nosotros somos una manifestación de esa causa. Y esa causa aquí vamos siempre a llamar de Dios. Continuamos. La 8. 8. Me tengo que quitar las gafas. Sí. ¿Qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Esto es al caso, esto es al caso. Otro absurdo que en nombre de sano juicio puede considerar el acaso como un ser inteligente y además, ¿qué es el acaso? Nada. La armonía que regula las partes del universo revela combinaciones y miras determinadas, y por lo mismo un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso es un contrasentido, porque el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente sería ya el acaso. No sé. Perdón, no sería ya el acaso. Sí, porque hay Una muchas personas que dicen, no, é um acaso, é uma combinação de resultados que chegamos aqui. Isso é loucura total, na minha opinião. Uma coisa é não compreender o efeito, isso sim. Pero outra coisa é dizer que não é casualidade, não sei, não tem. Isso não tem sentido, claro que não. Mira a evolução humana, mira a evolução do planeta, todo isso é impressionante. Há uma causa. E nós temos que sentir essa causa. Espiritualidade mais profunda é sentir a Deus. Que la Não é casualidad no existe. compreender a Deus, é sentir, é um sentimento. Por exemplo, a fé verdadeira não é uma pessoa que diz eu tenho fé, ou não lo sé, ou hace promessas, todo isso. Não, a fé é quando tu sientes Deus. Uma pessoa que, por exemplo, quantas vezes sentimos a Deus? Às vezes estamos tristes, recebemos um recado de um amigo, às vezes estamos caminhando na calle, um ninho te mira e te hace uma sonrisa. São regalos que recebemos que, se tu está triste e uma pessoa hace uma sonrisa, tu te queda melhor. Isso é sentimento, esse é Deus. Deus é essa manifestação impressionante. Então, temos que sentir isso, mas se nós nos cerramos muito na nossa racionalidade, podemos perder essa oportunidade de sentir. Um abraço de um amigo, uma pessoa que quando me vou em Burgos me hace uma tortilha, como isso Rocio, assim, buena. Essas de verdade são coisas, não, de verdade, são coisas não, que nós só podemos sentir isso. São sentimentos. Então, isso sentir, que é uma vibração, é que somos nós. E essa vibração sentimental é Deus. Temos que compreender essa causa. E não temos que racionalizar, temos que sentir. E pode se manifestar de muitas maneiras. Lo que Muitas pasa que maneiras. es muy cómodo cuando no entendemos las cosas para no poner a trabajar nuestra mente y tratar de entender, es muy fácil, es más cómodo decir que ha sido una casualidad, porque así ya queda justificado y ya no indagamos ni profundizamos. Exato. Somos um pouco perezosos, não? E rebeldes também. Sim, é mais fácil negar, é muito mais fácil negar que tentar compreender, claro. É Sí, muito mais sí, fácil. sí, sí, Não, sí. nada a ver. Normalmente, as pessoas que negam é porque não querem mirar a si mesmo. Mm, Principalmente quando nós estamos equivocados em algo. Nós nos equivocamos todos. Pero às vezes mm. quedamos cegos e negamos. Não, não, nada a ver. Pero o tempo passa, não? O tempo passa. Bueno, la nona cuestión. ¿En qué se Bueno, conoce que la causa primera es una inteligencia suprema y muy superior a todas las demás inteligencias? Tenéis un refrán que dice, por la obra se conoce al artífice. Pues bien, examinad la obra y buscad el artífice.
El orgullo es el que engendra la incredulidad. El Exato. hombre orgulloso no admite nada superior a sí mismo y por eso se llama espíritu fuerte. Pobre ser a quien pudiera anonadar un soplo de Dios. Claro. Se juzga de la potencia de una inteligencia por sus obras, y no pudiendo ningún ser humano crear lo que la naturaleza produce, la causa primera ha de ser una inteligencia superior a la humana. Cualesquiera que sean los prodigios hechos por la humana inteligencia, tiene una causa esta misma inteligencia, y cuanto más grande sea lo que ella haga, tanto mayor ha de ser su causa primera. Esta inteligencia es la causa primera de todas las cosas, cualquiera que sea el nombre con que la haya designado el hombre. Eso es lo que decías tú, que Dios es un sonido simplemente, que se puede llamar de otras maneras, Sí. pero que la esencia de lo que estamos hablando existe. La esencia de la creación es Dios. O puedes ponerle el nombre que quieras, pero... Y además también para mí, ya lo voy a decirte paso, para mí es un padre. Sí, Y eso lo sí. siento así. Esse é muito bonito porque Jesus, é importante dizer aqui, não? Jesus não é Deus. Não, nada a ver com Deus. Jesus é como nós outros, é uma manifestação de Deus. Pero ele nunca dijo, eu sou Deus. Ele dijo, eu sou No, hijo de Deus, mandado por Deus. Sempre. Isso é muito importante dizer, porque há muitas religiões que dizem, não, Jesus é Deus, se peleiam por isso, nada a ver. Jesus é um espírito superior, claro, puro, pero não é Deus. Pero queria dizer de Jesus que, quando Jesus chamava Deus, de quê? Ele chamava de Padrecito, chamava de Abba. Abba. Abba não é essa banda buena sueca, não. É. Abba, a palavra, quer dizer Deus, de uma maneira carinhosa. Seria como Padrecito em espanhol, quizás. Existe Padrecito, não? Quando tu sí, llama carinhosamente tu padre o papá. Então, para Ruth isso é muito bonito. Para mim também, como se fosse um padre superior, assim lo veo, e que como um gran padre muito amoroso, nos dá a todos nós outros a liberdade de fazer o que quiera. Pero nós vamos aprender com essa liberdade a não equivocar-se mais. Que nós equivocamos, pero ele não hace por mal. Não existe mal, afinal. Lo mal é uma... Nós vamos estudar no futuro, é uma coisa humana. Porque de tanta liberdade que nós temos, nos equivocamos. E nós vamos aprender com isso. Pero sí, isso é muito bonito para finalizar, que Deus, na visão de los espíritos, é a causa primária, princípio inteligente de todas as coisas. E nós, humanos, somos uma manifestação dele. Porque mira a nós. Eu estou aqui em um pueblito, lejos, 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 em plena selva amazônica. Vocês estão aí em Burgos e temos esse aparato eletrônico que nos permite isso. Isso é lindo. Esse é fruto da inteligência humana. Isso é muito bonito. Não podemos olvidar isso. Como eu disse, mirar um homem que vai à luna, todas essas coisas, é impressionante. Pero também sabemos que somos capazes de fazer guerras tecnológicas, drones. Então, você tem essa mescla de todo, pero o princípio inteligente é isso. Pero entonces yo quería decir que Dios permite eso, que nos da la plena libertad de hacer lo que queremos aquí. Isso é muito bonito, ¿eh? Porque às vezes esperamos, mas por que Deus não interfere, não hace algo? Porque é como um padre muito amoroso. Ele nasce, é como os indígenas aqui. Los niños indígenas, la palavra não, não existe. Te lo juro, é impressionante. Eles hacen lo que querem. Pero quando se equivocam, vão aí a tocar uma culebra, uma serpiente, e a serpiente lo morde, lo pica. Claro que vão a tratar, pero dije, te lo dije que não era para tocar. Pero nunca dije não, porque a experiência que vai a dar a sabedoria. Falou, eu não vou tocar nunca mais uma culebra. ¿No? Então, isso é muito importante, porque de verdade, de verdade, nós somos esse ninho.
que estamos aqui aprendendo sempre. Pero esse Padre também me gusta, Abba, como dizia Jesus, esse Deus, que como dijo los espíritos, nós somos orgulhosos, queremos explicar todo, queremos, como explicar? Nós não explicamos nem por que eu hoje em dia tenho pelo branco. Ayer era super guapo, joven. Mira hoy a catástrofe, Pedro. Mira a catástrofe humana. Cada vez más. ¿Verdad o no? Pero hay que saberlo llevar. Queremos dejar el pelo largo, poner un briquito, algo así, pero nada que hacer. Los años Bueno, yo pasan. trabajo con personas mayores y os voy a decir una cosa. Existe la belleza en los rostros de personas mayores. Vas a que hay que estar allí para apreciarlo, ¿sabes? De Claro. ver muchos rostros y decir, son bellos. Ujú. Sí, esa es una Pero buena bueno, práctica. Sí, claro. Pero digo, es muy bonito, sí, ¿sabe? Comprender eso, porque si no, llegamos a un momento de nuestra vida que si no comprendemos essas coisas, nos quedaremos muy tristes y sin sentido también. Pero el movimiento de la vida es bonito. Por eso es que tenemos que vivir las fases. Cada fase es una fase. Por ejemplo, Y Alejandra, aceptarlas. ahí, Alejandra de Jesús, los chicos ahí de la tienda que son súper guapos, Mm. hermosos. Pero ellos están ahí un paso, digamos, atrás de la vida. Nosotros ya estamos aquí, no digo Ruth también, no digo que son viejos. Pero claro, pero hay mucha desarmonía que es como si yo quería vivir como ellos, como 20 años, 30 años. No, eso se fue. Yo viví bien, pero ahora estoy disfrutando cómo es tener dolor en la espalda. Yo creo que hay que saber aceptar Claro. cada etapa de tu vida. Exacto, Y cuanto mejor lo aceptes, mejor estarás. claro. Tener esa sabiduría es muy importante para que nosotros tenemos comprensión, porque claro, si nosotros nos ponemos a nuestra comprensión de la vida en la televisión, en los medios de comunicación, el marketing, nosotros olvidemos. Eso no va a encontrar nada. Ahí es pura matéria para vender, ilusión pura. Mm. Pero por eso que estamos aquí buscando algo más. Entonces el libro de los espíritus va a nos dar respuestas lindísimas. Pero menos mal que aqui o nosso grupo está de acordo que existe sim essa energia que a tudo genera, que nós não compreendemos, pero sentimos, e que como se fosse um gran padre, e que nós somos essa manifestação. Então, me encanta a explicação dos espíritos, porque, claro, eu conheci muito quando eu era jovem, eu não creí em nada. Ah, que Deus não existe. Por quê? Porque há niños com hambre. Por que que me... Porque antes eu não compreendia as coisas. Não havia nunca estudado, tinha uma visão muito relativa. Por isso que estudar espiritualidade, estudar espiritismo, vai ampliar a nossa consciência. Pero isso é íntimo, não tem conversão, não tem batismo, não tem nada disso. A conversão e batismo é consciência interna. É o caminho mais difícil, porque nós somos rebeldes e orgulhosos. Pero por eso que nosotros vamos a nos reunir aquí, porque ese libro es fantástico. Pero la base es esa. Empezamos, bueno, sí, yo soy humilde, estoy de acuerdo que todos esos fenómenos que veo a mi alrededor no puedo comprender, pero lo veo, lo siento. Se siente un perfume de una flor porque existe. Se mira a beleza de um ninho que sorri, ou que nasce, um bebê é uma loucura. Tu miras um bebê, uma cosita assim. Depois de um ano, a cosita é uma coçona. Que loucura total, na verdade, ou não? Pero é lindo. Oh, mira o gato que passa aí. Como se chama o gato, Ruth? Essa Sol, Sol. sol, señor. Sim. Sol. Mira Sol. Está- Seguro que está dando dá um montão de mensagens a Ruth. Tiene sua Sí, independência, às vezes vem, às vezes se vai. É lindo. Então, eu estou muito feliz aqui de fazer esse estudo com vocês, porque isso me vai aprofundizar
E quanto mais estudamos, menos sabemos. Essa é a verdade também. Pero é melhor menos saber e mais sentir. Esto é lo, esse é o objetivo que nós temos que ter aqui, sentir, porque nós somos sentimentos. Não somos um corpo físico que se vai deteriorando, se vai acabando. Somos sentimentos. É que se vai melhorando. O sentimento sim vai melhorando. Bueno, logramos hacer la primera parte del fantástico libro. ¿Quiere añadir algo más? Yo diría que la mano de Dios está en todo lo que no ha creado el hombre, está la mano de Dios, en un río, en el mar, en el sol, todo donde lo que no hemos hecho nosotros, Sí, ahí hay una inteligencia superior, como decía el libro, y esa inteligencia superior es Dios, y no es tan difícil de comprender. claro. Yo estoy de acuerdo. Mira las Y estrellas, mira las no creo estrellas. que no creo que ningún ateo niegue que el universo lo rige una inteligencia. Se Exacto. ha creado a través de... No creo que haya ningún ateo que lo niegue, o sea que al final discutimos por pequeños Sí. detalles, ¿no? Normalmente un ateo niega es ese Dios que pune, que es combativo, eso seguro. Yo soy ateo también. Sí, Pero sí. claro, ningún ateo en sã consciência vai negar o fenômeno que ves, como mirar as estrelas, por exemplo. Ujú. Ou um arco-íris, Eso mira es. um arco-íris quando, nossa, o arco-íris é um efeito ilusório, físico, ilusão de ótica, pero é lindíssimo. Então, intenta criar um. Es así. Lo que pasa es que en el momento que pones la palabra Dios, pues hay gente como que se echa para atrás. Claro, Pero puedes llamarle como quieras, pero es esa fuerza que todo lo puede. sim, porque, claro, há muitos dogmas falsos de lo que seja Deus. E às vezes é difícil se libertar desse dogma. Às vezes há muita rebeldia para libertar. Pero como dijo Ruth, é impossível uma pessoa pode chamar como quiera, pero há uma fonte de todo, seguro. Seguro, impossível. Isso também é muito íntimo, ¿no? É sentimento. Então, muita gente quando está aqui comigo em la selva ou com os indígenas, la verdade, quando nós estamos na natureza, pode ser aí, não necessita ser aqui. É que hablamos menos e sentimos mais. Quando estamos imersos na natureza, pode ser que damos mais calladitos, mentalmente, não é só a voz. E assim Sí. sentimos mais. Essa conexão é fundamental para nós. Isso se chama meditação, como quiera. Então, temos que callar às vezes um pouco mais e sentir, acalmar a mente, porque Deus se manifesta, seguro. Pero claro, nosotros nos enseñaron a trabajar, correr, nunca parar, pero tenemos que tener el nuestro espacio, nuestro tiempo y acalmar un poco la mente, respirar y escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios va a se manifestar siempre. Pero nos han enseñado a estar siempre ocupados haciendo cosas. ¿Para qué? Sí. Para no escucharnos. Y como no nos escuchamos, pues no nos llega el mensaje de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero si buscamos tiempo para parar y escucharnos, nos llegan cosas preciosas que nosotros mismos entendemos que no son nuestras, que han venido de algún lado porque es algo que nosotros nunca se nos hubiera ocurrido. Yo así lo veo. No, es cierto. Mm. Vamos a hacer ese mes un ejercicio de observar más, acalmar la mente, correr menos, pero mirar. Quando encontramos uma flor, vamos a mirá-la melhor.
Cuando miramos el sol, vamos a mirar. Cuando sentimos el viento, vamos a escuchar. Cuando miramos un niño, un gato, un perro, que podemos hacer esse exercício esse mês de observar melhor, mas sem juzgar nada, só observar. E depois passamos um passito mais adelante. Vamos a mirar a la gente. Tu pode poner aí a tomar um café aí adelante a la Catedral de Burgos, que é lindíssima, e mirar a quantidade de diversidade humana que vai passar. Mas sem juzgar, só mirar. Vai haver um montão de peregrinos passando, de todas as nacionalidades, colores. Você vai ver lá, sempre tem essa senhora que te vão pedir plata. Vai, todo vai passar. Pero tu sentas aí com café solo mirar, sem juzgar. E quando tem o juzgamento, tu mira tu adentro de ti mesmo e fala, por que estou juzgando? Por que não me gostou essa pessoa? Por quê? Mas sem juzgar tampouco a si mesmo. Esses são exercícios muito profundos, porque às vezes nós outros miramos, sempre estamos sempre juzgando, mas não sabemos nada do que passa o outro aí. Nada. Não sabemos o sofrimento, se o outro de onde vino, se tem plata ou não tem plata, se tem um boleto para pagar ou não, se tem uma mulher que lo traiu, ou um filho que não quer falar com ele. Então, nós outros às vezes olvidamos isso, sabe? E quedamos juzgadores total. Peor que el Dios que inventaron ahí que condena. Pero ese ejercicio es muy bonito. Solo mirar um café delante da Catedral de Burgos, vai mirar tudo o que passa aqui nessa praça. Todo. Es esse tipo de introspecção para também aprender um pouco com as nossas reações e também mirar, por exemplo, Burgos é uma cidade muito bonita, um montão de árvores verdes, não? Sí. Castillos, aí o castillo de onde Cristóvão Colón chegou com a carta, tem aí o Museu de Antropologia de los Hombres, História do Homem. Digo, há muitas coisas que às vezes olvidamos completamente. Às vezes necessito uma pessoa como eu, que sou estrangeiro, que passo por aí e que tem outra mirada. Eu falo, mas por quê? Esse louco está aí querendo hacer um caminito, por exemplo, o Caminho de Santiago. É bonito hacerlo. Hacerlo dentro al centro de Burgos, mirar ahí los señales y hacerlo. Dos quadras, 3 quadras, a ver. Às vezes estamos tão em automático que olvidamos de ver. E isso é sentir a Deus, porque todo tem a manifestação de Deus. Ujú. E é bonito de ver que há muitas coisas que passam falando, desapercebidas, que nós não damos conta. Então, eu propongo esse mês, depois compartimos como foi, eu também me vou fazer isso. Donde nesse mês eu encontrei mais para mim a Deus nessa manifestação? Donde? Foi uma flor, um perro, em mim mesmo, não sei. Praticamos isso esse mês e compartimos o próximo mês, a ver? Essa é uma prática muito profunda, né? Sí, es un ejercicio muy bonito, ¿eh? Vamos a hacerlo. Hacemos, Para empezar al mes que viene con este sí, ejercicio, sí, compartiendo la experiencia. claro. Ujú, sí. Que linda aula, que lindo encontro. Eu amo encontrar vocês. Não vejo a hora de estar aí adelante da Catedral de Burgos, aí comendo na tortilha e mirando a gente passando. Eso lo voy a hacer, lo de mirar a la gente en la catedral. Sí, mira aí. Adelante da catedral, aí um pouquinho en alto, aí uns pequenos restaurantes chiquitos. Senta-te aí e te vai ver. É muito adelante próprio da catedral. Aí uma Sí, tienda de coisas para peregrinos, claro. Pero é bonito. sí, Bueno, passamos a próximo mês vamos estudar então las no, eso lo hicimos.
vamos a hacer los atributos de la divindad, que sería, podemos leer, claro, y vamos estudiando así hasta, vamos a terminar el primer capítulo en el próximo mes, hasta el 16, 16, sí. Sí, sí, vale. Yo lo Sí, dejo aquí anotado, que nos hemos quedado aquí. sí. Lo dejo aquí Sí, apuntado comparte en el el grupo. grupo que hemos estudiado hoy, de 1 a 9, próximo mes. Vamos a compartir el grupo para hacer el ejercicio también y que vamos a estudiar esses exercícios, dale. ¿Tú puedes escribir Vale. al grupo, Rocío? Sí, yo puedo escribir al grupo. Diga eso, que vamos a hacer esse exercício que hemos estudado hoje, que está gravado aqui, que quiere participar, que nos próximo mês vamos estudar a outra parte e compartilhar como foi o experimento que vamos fazer de sentir a Deus mirando ao A, redor. a nuestro alrededor. Dale. Vale, vale. Y luego será el primero o segundo domingo de mayo, ¿verdad? Ah, então, a ver aqui, porque já digo quando puedo ou não, porque 3 de mayo yo tengo un vuelo. 10 de mayo, mejor. Es mejor que a las 9, como hoy. Sí, sí, está bien, normal, ¿no? Vale, 10 de mayo está, Vale, yo tengo que mirar si trabajo o no, pero bueno, pero si, bueno, si no sí, trabajo, está bien. aquí estaré. vale. Y para verlo luego grabado, ¿cómo lo podemos Ah, ver? no, ahora yo terminando aquí, Lo cuelgas en el en grupo. 10 minutos te lo mando el link y así ya puede compartir de uno también a la gente. Vale, lo pones en el grupo, ¿no? Para que lo tenga la gente. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Pues muy bien, ha sido un encuentro muy bonito.